Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. No vídeo de hoje, eu pretendo trazer aqui um tema muito pedido. Aliás, eu estou até com meu celular aqui que eu vou falar para vocês, os irmãos que pediram aí esse tema desse vídeo, né? Que é sobre igreja bíblica, tá certo? E aí, como que eu faço para identificar uma igreja bíblica, uma igreja saudável? Porque diz assim: "Ah, Leonardo, você diz aí nos seus vídeos que é sempre bom procurarmos igrejas bíblicas, estarmos congregados com igrejas bíblicas". Mas tá bom, como que eu faço para identificar? Então eu pretendo fazer um vídeo conciso aí, não um vídeo muito longo, para que venha trazer para vocês um bom direcionamento do que é uma igreja bíblica. Inclusive, eu quero que esse vídeo sirva para todas as pessoas que estão pensando nisso, em transição. Então, se você conhece alguém que está com essa necessidade, envie esse vídeo também, curta, compartilhe o vídeo. Ah, não se esqueça também de se inscrever no canal, porque ajuda essa mensagem a chegar muito mais longe. Porque a sua inscrição não é simplesmente para o canal crescer, é porque a sua inscrição faz com que o YouTube reconheça que esse assunto que está sendo tratado aqui no vídeo é importante e o canal é importante, então, portanto, ele vai passar a recomendar mais o canal. Então, é uma via aí, se você considera que o nosso assunto aqui é de proveito para o reino de Deus, né? Então, é uma via de você estar ajudando nessa propagação do evangelho, tá bom? Então, eu conto com a sua ajuda. Bom, eu fiz aqui algumas anotações, eu estou gravando isso, esse daqui é um vídeo gravado, tá? Aliás, eu vou até fazer um esclarecimento. No YouTube, existem duas formas de você postar vídeos. Eu geralmente posto vídeo como se fosse assim, iniciando o vídeo como uma live, mas é o vídeo gravado. Quando é live, é claro, fica lá ao vivo, live, um negócio bem direitinho. Esse vídeo aqui é um vídeo gravado, tá? Ele, apesar de parecer uma live, é que muitas das vezes os irmãos acham que é um vídeo ao vivo, aí fica fazendo perguntas e tal, mas é um vídeo gravado. Não que haja problemas em fazer perguntas. Aliás, os irmãos devem fazer perguntas e muitas perguntas, porque, como exemplo desse vídeo, apesar de vez em quando eu demorar um pouco para responder a pergunta, todas as perguntas que vocês fazem, eu anoto aqui, todas ficam aqui. Aliás, aqui é a minha fonte principal para fazer pergunta. Bom, tive que dar uma paradinha, voltei aqui. Bom, o seguinte, os comentários que vocês fazem é a minha fonte principal aí para estar decidindo que tipo de vídeo que eu gravo. Então, eu uso em primeiro lugar os comentários dos vídeos. Então, são muito importantes esses comentários, porque eu consigo separar bonitinho, deixar lá separadinho, e a hora que eu for fazer o vídeo, eu lembro direitinho e pego esses comentários. Então, apesar de aliás é uma novidade para esse vídeo, nós temos dois grupos, né? Nós temos dois grupos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Nós temos um grupo no Instagram, desculpa, um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp também, porque um monte de irmão pedia que não sabia mexer direito no Telegram. Então, aqui na descrição do vídeo estão esses dois grupos, tá? Então, são grupos abertos, você clica lá e entra. Ali é um grupo para conversar, um grupo para tirar dúvidas, um grupo, inclusive, para você que já tem um esclarecimento aí sobre o Evangelho, para ajudar outros irmãos também, ajudar nas respostas. Eu estou sempre lá respondendo assim que possível, apesar de serem muitas vezes muitas perguntas, né? Mas entrem nesses grupos também, que é bastante interessante. Bom, mas feito aí essa introdução, vamos lá para o vídeo propriamente dito. Então, conforme eu falei aqui, ó, esse daqui é um tema bastante pedido, e eu vou citar aqui alguns irmãos que eu separei os comentários. Nós temos aqui o irmão Luiz Navarro, que perguntou: qual é a igreja eu devo congregar? Então, a pergunta dele foi essa. Tem outros aqui, ó. Tem a irmã Lea Mestrinelli, é um nome italiano aqui, Leia Mestrinelli. Ela fez a seguinte pergunta: Irmão Léo, parabéns pela live. Quando tiver um tempinho, explica com mais profundidade para o povo sobre o que é igreja bíblica e o que é conhecer o evangelho. Muitos recebendo não sabem. Então, também vou estar respondendo isso daqui.
Deixa eu ver aqui uma outra, a irmã Sônia Fussato. Qual seria essa igreja bíblica? Então também é outra, deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu fui marcando, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, acho que são esses 3. Eu lembro que tinha um outro que estava falando sobre, eu lembro que tinha um comentário falando sobre 5 solas, mas eu não achei ele aqui para poder. Eu vou usar nesse vídeo também para poder explicar para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui para que a gente mantenha uma linha de raciocínio aí interessante. Bom, o seguinte, características de uma igreja. Aliás, isso daqui me traz até em mente um outro assunto, que é o assunto que eu já vi muitas pessoas que ficam propagando a ideia de que é possível que você consegue ser igreja sozinho. Então, no sentido de que eu sou igreja, eu como pessoa sou igreja. Na verdade, biblicamente não tem esse suporte. Você, biblicamente, é no máximo uma um membro de uma igreja. Portanto, você é como se fosse um membro de um corpo. Então, você tem um corpo com diversos membros para ser considerado um corpo. Então, no máximo, você é esse membro do corpo, mas você nunca é o corpo como um todo. Uma igreja, ela tem assim 3 características básicas para ser considerada igreja. Exposição das escrituras é uma dessas características. Então, local onde é ensinado as escrituras e exposto de maneira clara e fiel às escrituras. Isso é uma característica de igreja. Uma outra característica, a administração das ordenanças. Quais são essas ordenanças? O batismo, a ceia. Então, assim, a administração das ordenanças também faz parte da igreja. Então, quando você diz assim, eu sou igreja sozinho, como é que você vai administrar? Você vai se auto-batizar? Você vai se auto fazer a ceia só para você? Ou no máximo para você e sua família? Aí não é igreja, é família. Então, essa é a segunda característica de uma igreja. A terceira é a disciplina bíblica. E hoje aqui, ó, eu não vou trazer todas as referências bíblicas, depois eu posso fazer vídeos sobre cada uma dessas coisas, porque é interessante trazer essas referências bíblicas, mas vai ficar um vídeo muito extenso e eu quero que esse vídeo seja conciso, tá certo? Então, a disciplina bíblica também é prevista pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em que ensinou que as pessoas, que dentro da igreja é necessário ordem, decência, e por isso foi instituído pelo próprio Cristo a questão da disciplina. A disciplina é quem atenta contra os pontos de doutrinas da igreja que aí é o grande ponto, porque é o seguinte, eu dividi isso em 2 partes, características da igreja e análise prática da igreja. E análise prática, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com todas essas características, que é muito importante que você tenha essa análise prática para você não cair em muitas mesmo armadilhas que tem por aí, tá certo? Então vamos lá, disciplina bíblica é uma característica de igreja. Mas aí você pode dizer, mas eu conheço um monte de local, e aliás, até denominações consideradas seitas que tem tudo isso. Tem exposição da Bíblia, apesar de muitas das vezes ser uma exposição meio mequetrefe, assim, uma exposição que não corresponde exatamente com a explicação mais difundida dentro do cristianismo, tem a administração de ordenanças e tal. Mas como é que você faz isso? Por isso que eu coloquei a ideia da análise prática. E a análise prática, eu vou botar aqui, eu fiz até um bannerzinho aqui, peraí, que está aqui. Está passando aí embaixo, porque eu vou citar algumas coisas e se vocês tiverem dificuldade de saber como que exatamente no detalhe cada um desses solas, você consegue ver o nome dele aqui, digitar e procurar, ou se não, depois você deixa aí nos comentários, se não ficar muito claro, que eu faço um vídeo explicando mais detalhadamente cada um desses solas e dando as bases bíblicas para os solas, porque nada disso surgiu da cabeça dos reformadores, tá? Deixa eu só desabilitar aqui esses barulhos aqui para não ficar atrapalhando. Pronto. Voltando aqui, então.
Então vamos lá. Então, como é que você faz uma análise prática para saber se essa igreja é realmente uma igreja saudável? E eu parto do seguinte aspecto: os cinco solas da reforma protestante. Se a igreja estiver enquadrada nos cinco solas da reforma protestante, é uma igreja que a gente pode dizer que é uma igreja saudável. É uma igreja que pode ter interpretações incorretas das escrituras? Pode ser, mas essas interpretações ocorrerão em partes que não são salvíficas. Quando se respeita aos cinco solas, você pode ter até diferenças de interpretações. E aqui vocês vão ver que nos cinco solas que eu vou passar, vai se enquadrar tanto igrejas reformadas de viés calvinista, que é o meu caso, quanto igrejas não reformadas, não, por exemplo, igrejas pentecostais, que o viés é arminiano. Então, vai se enquadrar aí dentro. Apesar de eu aconselhar, porque eu considero a teologia reformada a teologia que mais, digamos assim, que mais se aproxima do verdadeiro significado das escrituras. Eu acho a teologia mais bíblica, mas, obviamente, eu não reputo como herético quem discorda dessa teologia ou quem tem uma opinião um pouco diversa, desde que não seja em ponto fundamental da fé cristã. Por isso que eu trouxe os cinco solas. E eu não trouxe aqui a tulipe, que, aliás, eu vou até fazer um vídeo depois explicando a tulipe, tá bom? E aí, aliás, tem até pergunta ali no. Tem até uma pergunta que eu separei sobre exatamente isso. O que é a tulipe? Explicar isso daí direitinho. Por isso que eu trouxe cinco solas, tá certo? Então, esse é o motivo. Então, vamos lá. Eu coloquei numa sequência lógica aqui, que é o seguinte: o primeiro sola da Reforma Protestante, lembra, a Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu, que teve um protesto contra a igreja estipulada na época, a Igreja Católica, que era a igreja, digamos assim, existiam outras denominações desde muito antes, porém eram muito marginalizadas. A Reforma Protestante foi realmente um impacto no mundo cristão. Então, com base nas doutrinas praticadas pela Igreja Católica, é, foram definidos cinco solas. Solas é somente, tá? Sola significa somente. Então, esses cinco solas é que deu a base para o início do movimento protestante todo. Então, as igrejas protestantes, teoricamente, lembra, protestante é não católico. As igrejas não católicas, elas deveriam se pautar por isso. Ela se diz igreja protestante, isso daí deveria ser a base dela. Aí você vai ver, quando você começar a entender esses solas, você vai ver que a maior parte da nossa igreja do dia de hoje vai acabar fugindo de um ponto ou outro aqui. Mas aí, mas fazer o quê, né? Mas essa daqui é a realidade, a gente está trazendo aqui a realidade, o que eu estou trazendo aqui é um indicativo de uma igreja saudável. Vamos lá. Dos cinco solas, um primeiro sola, que é o sola escritura. Na barra de rolagem aí vai ser o primeiro dos solas. O que é sola escritura? Somente a escritura, como única fonte de fé e doutrina. Isso se contrapõe ao ensino católico da ideia de que, quando você reúne o magistério da igreja, você pode produzir ali doutrinas para a igreja, ou seja, o magistério reunido, ele decide uma coisa e isso passa a ser lei para um cristão. Para quem é da CCB ou para quem é das Testemunhas de Jeová, vai ver esse ponto aí muito interessante, vai parecer muito com essa ideia católica, vocês vão perceber aqui, porque é o seguinte: quando o magistério da igreja, ou seja, os ministros da igreja, os anciãos, os cabeças, o grupo dos pastores superpoderosos, eles se reúnem e
geram novidades, novos mandamentos, novas doutrinas, novos ensinos que não têm base bíblica. Então, mas como eles que decidiram, no caso da Igreja Católica ainda tinha um agravante, o Papa ex cátedra significa da cadeira. Quando ele estava investido dos poderes papais, ele poderia dar mandamento mesmo. O que ele escrevia era lei, ponto final, entendeu? Então, era como saindo da própria boca do Cristo ou de um dos apóstolos que tinha o poder doutrinário sobre a igreja. Então, a reforma protestante, para combater isso, disse assim: sola escritura. Somente a escritura tem poder doutrinário sobre o crente. Então, é a nossa única fonte de fé e doutrina. Isso é um dos pontos mais importantes da reforma protestante. Por quê? Porque dali deriva os outros solas e dali acaba, uma vez que você tem uma igreja e que a Bíblia é a única fonte de fé e doutrina, isso faz com que as heresias não tenham vida longa lá dentro. Desde que, obviamente, igual eu falei, aquela característica de igreja de exposição das escrituras seja feita de maneira coerente. Aí, obviamente, a heresia não vai ter vez lá dentro, entendeu? Agora, quando você diz assim, não, aqui a igreja, não, nós cremos na escritura, só que assim, quando um conjunto de homens se reúne lá no Brás e o que eles falam é lei, quer dizer, você está botando em pé de igualdade com a escritura. Quando o livro de uma profetisa, Ellen White, por exemplo, ela tem o mesmo peso ali das escrituras, pronto, você já botou outra coisa, não é só a escritura. Quando você tem um grupo de pessoas lá no o corpo governante diz assim, não, e vocês têm que fazer isso, pronto, isso já não é só a escritura, entendeu? Isso é legal porque é o seguinte, o sola escritura é uma rocha que você coloca ali. Então, você sabe onde recorrer para saber se o ensino que está sendo feito, se a maneira com que a pessoa está se conduzindo, se a maneira com que aquele líder está se conduzindo, está dentro da palavra de Deus. E você pode rebatê-lo, corrigi-lo, e ele pode te corrigir, te rebater também na palavra de Deus. Por isso que é muito importante esse ponto, sola escritura. E isso, por isso que eu falei, isso é características da igreja que eu coloquei como a análise prática, porque você só vai saber que a igreja realmente usa o sola escritura quando você vê, por exemplo, quando o pastor ou o ancião, seja lá o que for, ele vier te corrigir, ele vem te corrigir com base em Bíblia, entendeu? Ou ele vier te dar um conselho com base em Bíblia, não com base em revelação, com base em irmão, eu tive um sonho com você, entendeu? Esse é o ponto, entendeu? O ponto é muito importante. Mas vamos seguir em frente aí para não ficar muito longe. Por isso que eu falei, eu poderia fazer um vídeo só de cada um desses solas, que é muito legal mesmo. Aliás, o sola escritura, você pode assistir o vídeo, uma sequência de vídeo que eu fiz sobre a importância das escrituras, como ler, como interpretar as escrituras. Eu acho que foram 3 vídeos, se não me falha a memória. Ali eu trago exatamente, em detalhes, são 3 vídeos, por que as escrituras são importantes para o crente, entendeu? Porque ali você consegue ver detalhadamente, beleza? Então vamos para o próximo. Segundo ponto, solos Christus, ou seja, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade e que não há salvação através de nenhum outro, ou seja, qualquer lugar que te pregue salvação através de obra, salvação através de dízimo, salvação, a coleta é santa e faz parte da sua salvação, ou traga para cá, para a casa do tesouro, vamos comprar o terreno no céu repartido de várias vezes. Isso não é só os Cristos. Cristo é o único, não existe nada fora Cristo. É a salvação só através de Cristo, entendeu? E isso daí é um ponto primordial para uma igreja ser chamada de cristão, a suficiência de Cristo. Tá certo? Então, isso é muito importante. Aliás, isso daqui também daria um vídeo, mas eu acho que esse ponto é fácil de compreender, por isso que eu não vou me estender muito nele, e a gente já está no vídeo aí andando um tempinho, então, para que não fique o vídeo muito longo. É,
O outro ponto que é extremamente importante, o terceiro sola, é o sola gratia. O que que é sola gratia? Somente a graça. Então, salvação vem por graça divina. Lembrando que a tradução de graça é favor imerecido. Qualquer favor que haja merecimento, ou seja, que seria salvação por obras, por exemplo, já é favor merecido. Então, se é por obras, já não é graça. Graça é favor imerecido. Deixa eu ver aqui, eu fiz uma anotação. Isso significa que a salvação é um dom imerecido de Deus por causa de Jesus. Exatamente, eu só fiz essa anotação aqui para poder me lembrar. Então, a ideia do favor imerecido é isso. Você era inimigo de Deus, inimigo, morto em seus pecados. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele te dá a salvação. Ou seja, ele transforma o seu ser e te salva. Isso é favor imerecido. Quando uma igreja entre aspas, né? Porque para mim, quando não se respeita esses cinco solas, eu não considero nem como igreja, eu considero como um juntamento de pessoas que pregam outro evangelho. Não é eu que considero, Paulo também considerava assim, o apóstolo Paulo e os apóstolos também consideravam assim. Não que eu esteja, obviamente, me colocando em igualdade, é que eu uso a doutrina dos apóstolos e dos profetas para dar base à minha fé, né, por causa disso. Mas assim, se você chega numa igreja que diz assim: "Oh, aqui nós cremos em Cristo, oh, solos Cristos, oh, realmente salvação através de Cristo". Porém, você só é salvo se você fizer isso, aquilo outro, der coleta, ser firme e fiel até o fim, entendeu? Esse é o grande problema. É você começar a colocar a ideia de que a salvação vem através de esforço humano. Entendeu? A salvação vem através digamos assim, você precisa fazer isso, fazer aquilo e tal, orar até 5 horas da manhã, subir o monte de não sei da onde, fazer, sei lá, vir no altar, despejar seus dízimos ali, porque senão você não é salvo. Então isso não é sola gratia. A salvação nas escrituras é somente pela graça, que é um favor sem nenhum merecimento. E, aliás, eu vi até um ancião, esses dias atrás, pregar, dizendo assim: a salvação, graça, favor e merecido. Isso é uma tradução de dicionário. Isso é uma tradução de dicionário. Mas a graça e não sei o que. Ele criou um outro evangelho. Ele criou um outro evangelho. Porque ele começou a adicionar tanta coisa na graça. E Paulo diz isso, assim, eu preciso depois pegar aqui a referência bíblica direitinho, mas ele diz assim: se é por graça, já não são pelas obras. E o que, que ele quis dizer? Que as obras são a graça, entendeu? Isso é por isso que eu estou dizendo: todos esses devaneios, todas essas ideias malucas desse cristianismo inventado pela cabeça de muitos homens que não estudam as escrituras, não têm temor a Deus, ele advém de você não ter em primeiro lugar o solo a escritura, entendeu? Porque aí eles começam a inventar das próprias cabeças doutrinas e isso e aquilo e começa a colocar regras que a Bíblia não diz que tem essas regras. Obviamente que isso daí é muito importante. O crente, a pessoa convertida e transformada pela graça, ele transforma também o seu modo de agir, de viver, de pensar, porque você é regenerado, você ganha outro gênero, você é transformado em nova criatura. Você era uma árvore de limão, regenerado, se transformou numa árvore de laranja. Então, portanto, a árvore de laranja dá laranja, ela não dá limão. Por isso que é a ideia de regeneração. Mas eu não vou entrar nisso daqui, senão vai ficar um tempão. Isso daí é muito importante de se ter. Por isso que eu estou dizendo, isso daqui é só os passos iniciais, uma observação inicial para que vocês entendam essa questão de uma igreja saudável, uma igreja bíblica.
tá certo? Esses outras coisas aqui eu estou falando são mais acrescentando, digamos assim, mais um aprofundamento das escrituras, né? Que está no sola escritura, que é o primeiro sola. Bom, então, prosseguindo, depois do quarto sola, a gente chega no quinto sola, que é soli deo glória, glória somente a Deus. Toda glória é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada unicamente através da vontade e ação, e não só da toda a suficiência e expiação de Jesus Cristo na cruz, mas do dom da fé que a expiação é criada no coração do crente pelo Espírito Santo. Aqui eu fiz essa anotação só para ter o texto ali, mas eu vou explicar. Então, o que é a ideia do soli deo glória? Toda a glória é de Deus. Por quê? E aí eu precisava pegar as referências bíblicas para mostrar, mas é o seguinte: como que se dá o processo da salvação? A salvação é pela graça mediante fé. Certo? É isso que está escrito em Efésios 2, peguem lá, leiam com detalhe que vocês vão ver. Pela graça, mediante fé. Obviamente que tudo isso engloba o sacrifício de Cristo. Mas o seguinte, o que diz em Efésios 2? A graça, favor e merecido. Igual eu falei, sola gratia, favor e merecido. Ou seja, Deus operou a graça, mesmo que ninguém tenha nenhum merecimento para isso. Aliás, ninguém tem nenhum merecimento para isso. Só que como que você alcança a graça? Através de uma coisa chamada fé. E é isso que diz em Efésios 2. A fé é um dom de Deus. Portanto, o só lhe deu glória. Por que é glória somente a Deus? Porque tanto a graça quanto a fé, que são atributos complementares para que você esteja debaixo do favor de Deus, para que você esteja debaixo, esteja protegido contra a ira de Deus, ambos são coisas que Deus opera do início ao fim. A graça é dom gratuito. A fé é dom gratuito. Aliás, lá em Efésios 2 diz: a fé, a salvação é pela graça mediante a fé. E isto, falando sobre a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É esse que é o grande ponto. Então, a igreja em que a sua prática, e aí eu estou te dizendo prática, não adianta num livrinho lá olhe na contracapa do Inário, os 12 pontos de doutrina que uma vez foi dado ao santo, que esse texto está errado, porque isso daí é um texto referência de Judas, que diz que de uma vez por todas foi dado aos santos. Mas assim, olhe lá na contracapa do Inário e veja a igreja. Não, você não vê a igreja desse jeito. Você vê a igreja pela prática. Você vê a igreja pelo ensino, pela convivência dos irmãos, pela a forma com que o ministério, a liderança se relaciona com o povo, com os liderados. É desse jeito. Nos conselhos, como que ela dá as instruções para a vida de um cristão, se tem exposição das escrituras, se tem ensino das escrituras, ensino, porque você não pode dizer que está numa igreja que assola a escritura e que ninguém abre a Bíblia para estudar. Isso não faz o menor sentido. Como é que você vai ser sola a escritura e não tem escritura? Entendeu? Esse que é o grande ponto. Então, essa é a prática de análise da igreja. Você chega lá e analisa baseado nisso. Aí sim, se essa igreja realmente tem ali os 5 solas e ela faz a administração da ordenança, a exposição da palavra de Deus, e o último aqui, que deixa eu ver, e a disciplina bíblica, a gente pode dizer que está numa igreja saudável, uma igreja cristã. Aí você pode dizer assim, mas espera aí, eu não concordo muito com um detalhe ou outro da igreja, essa igreja faz batismo por aspersão, aquela por imersão. Você vai ver que, uma vez que a igreja esteja calcada nesse ponto,
as demais coisas que são interpretações secundárias das escrituras, ou seja, que não. Por que, que é secundário? Porque ela não interfere na sua relação com Deus. A sua relação com Deus está muito bem estabelecida. Você é salvo pela graça mediante fé, e você tem a Bíblia como palavra de Deus, como sua única guia de fé e conduta. Toda a sua glória não vai para o prédio. Toda a sua glória vai para Deus, ótimo. Então você já tem uma relação saudável com Deus, uma relação bíblica. Aí, a partir daí, você se aprofunde nos estudos das escrituras para saber, por que que se faz desse jeito e não daquele? E aí, muitas das vezes, aí gera-se essas diferenças de interpretação. Eu tenho as minhas diferenças, que eu não vou tratar aqui. Aliás, eu tenho vídeo de batismo, de um monte de coisa aqui que a gente vai tratando, mas assim, mas o importante é o seguinte: você vai estar numa igreja saudável. E aí, a partir de então, você pode, de repente, sair dessa igreja por alguma. Não, mas eu entendo que o correto não é desse jeito, é desse. Mas tem um grupo ali que se reúne em nome do Senhor e pratica exatamente desse jeito. Ok, você vai para lá. Mas você vai ver que numa igreja bíblica, aquela ideia de que você saiu do meio de nós, porque não era de nós, e blá, 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 isso não vai existir. Eles vão dizer, irmão, você está indo servir a Deus? É porque eu tenho essa discordância, mas eu tô com aquela igreja, eu queria estar ali com os irmãos. Vai, que Deus te guarde, porque esse que é a intenção. Porque uma igreja bíblica é outra coisa, ela não é sectária, ela não diz que a salvação está só nela, a salvação é propriedade exclusiva daquele prédio com aquela placa, não existe isso. Entendeu? Igreja bíblica, por ser bíblica, todos que confessam o nome do Senhor, creem nele como seu único e suficiente Salvador, é salvo por Cristo, tá certo? Então, eu quis trazer esse vídeo, que eu acho um vídeo muito importante. Aliás, curtam, compartilhem esse vídeo, mande para as pessoas, porque talvez isso ajude a despertar as pessoas e descobrirem que muitas das vezes a pessoa acha que está na melhor igreja, a igreja que mais se aproxima das escrituras, e vai descobrir que está numa seita que, na verdade, de escritura não tem absolutamente nada, tá bom? Então, eu agradeço todos aí, a gente se vê num próximo vídeo, né? Até mais e tchau, tchau.